Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a enchente e a chuva forte que aconteceu na Alemanha e está acontecendo em alguns lugares da Europa. São fenômenos naturais e, no meu ponto de vista, pode ter a ver com a questão da inversão do campo magnético, então por isso que eu decidi fazer um vídeo comentando isso aqui. A inversão do campo magnético é um dos assuntos principais. Não é o principal, é um dos principais que eu abordo aqui no canal. É um assunto bastante importante no meu ponto de vista. E sim, eu tô monitorando. Eu tô monitorando por quê? Porque eu tô vendo que sempre, todo mês, toda semana tá surgindo matérias, notícias de coisas, fenômenos naturais. E claro, sempre vou reportá-los aqui, né? Acho assim um assunto bastante interessante, né? Me interesso muito. Então é o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre esses fenômenos naturais. E no meu ponto de vista isso tem a ver com a inversão do campo magnético, são sinais, sinais que o evento está para acontecer, porque o campo magnético da Terra está reduzindo, né? Então a gente vai dar uma olhada e tentar entender um pouco do que está por trás. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Essa matéria da CNN diz o seguinte, ó. Pelo menos 48 pessoas, né, faleceram durante enchentes na Alemanha e em outros países europeus. Então, alemães chamam inundações que destruíram casas de catástrofe. Belgas e holandeses também sofrem com chuvas fortes e pessoas desaparecidas. Então, a notícia bem recente do dia 15 de julho, de ontem, né? Bem fresquinha a matéria. E diz que diz aqui, né, que pelo menos 48 pessoas faleceram devido às fortes chuvas que bateram recorde na Europa Ocidental, provocando enchentes que varreram casas e inundaram porões nessa quinta-feira 15, no caso ontem. Então, é o seguinte, meus amigos. Pelo visto, como a gente está vendo aqui que está dizendo que bateram recorde, pelo visto, então, se bateu recorde, então é uma chuva jamais vista, certo? Vocês concordam comigo? É uma chuva que, né, se bater um recorde foi uma coisa que nunca aconteceu. Provocou enchente. Essas enchentes provocaram o quê? Essas enchentes provocaram, varreram casas, né? Ou seja, devem ter destruído muitas casas, inundou porões, como está dizendo aqui, e pelo menos 48 pessoas faleceram. Um estrago bem grande. E vale ressaltar o seguinte, que na Europa nesse momento é verão. Por quê? Porque a Europa é a parte norte. Então, na parte norte, né, no que eles chamam de hemisfério, nesse momento é verão. E aqui na parte sul, eu moro na parte sul, aqui é inverno. Então é curioso a gente notar o seguinte, que, ou seja, mesmo sendo verão, você vê que aconteceu uma chuva desse tipo. Então, vem a pergunta, cadê o aquecimento global que o pessoal tanto defende? Então, vocês podem ver que eles não estão mais falando aquecimento global, eles estão agora mudando o discurso, agora de mudar um termo, agora é mudanças climáticas. Porque é o seguinte, como eu falei várias vezes aqui nesse canal, que a questão de aquecimento global, ela não faz sentido, certo? E muito menos a questão de aquecimento global de origem antrópica, certo? A gente sabe que isso é balela. Então, como eles estão vendo que o termo aquecimento global não está se encaixando com a realidade, eles tiveram que trocar o termo e mudar para quê? Mudanças climáticas. Antigamente a gente aprendia na escola aquecimento global, hoje em dia eles falam o quê? Mudanças climáticas, né? Hoje em dia as crianças devem aprender que são mudanças climáticas. Então aqui diz o seguinte, ó, que na Alemanha tem ao menos 70 pessoas desaparecidas. Então é gente pra caramba, certo? Fez um estrago essa chuva. Então vamos continuar aqui. Bom, então continuando, diz aqui o seguinte, que 18 pessoas faleceram e dezenas estão desaparecidas no centro desse lugar aqui que eu não sei pronunciar isso aqui, desculpa, é um nome muito difícil essa cidade aqui. No estado da Renânia Palatinado, na Alemanha, né? Então, num estado lá da Alemanha. De acordo com a polícia, depois que o nível do rio lá subiu e derrubou meia dúzia de casas, 8 pessoas faleceram então na região lá, ao sul de uma cidade lá, né? E isso disseram as autoridades. Então, na Bélgica, 2 homens também faleceram devido a chuvas torrenciais. E uma menina de 15 anos estava desaparecida após ser arrastada por um rio transbordando. As enchentes causaram a pior perda em massa, né, de vidas na Alemanha em anos. As inundações em 2002, né, fez com que 21 pessoas passassem por pós-vida no leste da Alemanha e mais de 100 em toda a região central da Europa. Então a chanceler Angela Merkel expressou seu pesar. Então ela diz: estou chocada com a catástrofe que tantas pessoas nas áreas de enchente têm que suportar. Minha solidariedade vai para as famílias, né, das pessoas que foram pro pós-vida. Então,
a gente vê aqui que foi sim um fenômeno que sim, causou uma certa tragédia, e isso é triste, por quê? Porque se tratam de vidas humanas, infelizmente muitas pessoas acabaram indo pro pós-vida, né? Não resistiram a essa tragédia toda, isso é triste, mas a gente está começando a entender a gravidade do negócio e começando a perceber que o que a gente pode esperar mais pela frente são mais coisas desse tipo, e quanto mais perto do evento ficar, da inversão do campo magnético, quando o campo magnético chegar a zero, né, a gente sabe lá, né, o que pode acontecer, né, mas pelo que esse modelo que a gente estuda aqui nos diz, parece que a coisa vai ficar meio sinistra, certo? Pois bem. Bom, então vamos lá. Então vamos entrar na parte mais séria aqui do vídeo. Bom, essa aqui é uma imagem que eu peguei na internet, é uma imagem do Sol, tá? Basicamente o que a gente vê na realidade é bastante semelhante a isso aqui. Quando a gente olha para o Sol, quando a gente olha para o céu, né? A gente vê o Sol, a gente vê mais ou menos isso aqui, nos dias de hoje. A gente vê um ponto focal branco, o Sol bem brilhante, certo? Uma luz forte, brilhante, e o Sol ele está esbranquiçado. Por que o Sol está esbranquiçado? Porque o ponto focal do Sol, esse ponto focal, ele está ficando cada vez mais focado. Então, quanto mais focado ele fica, mais a temperatura dele aumenta. E quanto mais a temperatura do Sol vai aumentar, vai gerar um ambiente mais quente, e a luz dele ele vai ficar com uma luz mais clara, mais esbranquiçada. Se vocês forem perguntar para parentes de vocês, ou amigos, ou pessoas mais velhas, né? Se vocês forem perguntar para pessoas que viveram há 30 anos atrás, elas vão confirmar isso, que o Sol ele era mais amarelado. Ele tinha uma cor mais amarelada, ele não tão esbranquiçado. Não era tão esbranquiçado quanto isso aqui, certo? Quanto o Sol que a gente vê hoje, certo? Pois bem, beleza. Até aí entendido. Então, como é que a gente fica sabendo disso? Pela questão da cor de escala e temperatura, como eu já mostrei em outros vídeos. Basicamente é o seguinte, ó, isso aqui é um modelo da astronomia convencional, mas o que a gente faz? A gente pega itens da física e da astronomia e aplica no nosso modelo também, certo? Porque é válido também para o nosso modelo. Isso aqui também é válido para a questão do nosso Sol, o ponto focal. Então, quanto mais, vamos dizer assim, mais amarelado a cor, menor é a temperatura. Quanto mais esbranquiçado, puxado mais para o azul, é mais quente, certo? Então a gente vê aqui, ó, por exemplo, a astronomia, segundo a astronomia, as cores, as estrelas mudam de cores conforme o aumento da temperatura. Então, a gente vê aqui a 3.000 graus Celsius a estrela vermelha, 4.500 graus Celsius laranja, aí quando ela aumenta para 6.000 fica amarela, quando ela aumenta para 10.000 graus Celsius, branca, 40.000 já fica azulada. Então, basicamente é isso que a gente pode esperar do Sol na prática, nesse modelo aqui, certo? No nosso modelo. Então é basicamente isso que está acontecendo. O Sol está ficando cada vez mais quente, ele vai iluminar uma área cada vez menor, concentrar uma energia numa área cada vez menor, certo? Então é o seguinte, o nosso domo de gelo é um domo que está confinado por um campo magnético, certo? Então o nosso firmamento é o que? O nosso firmamento é o céu. O firmamento é o campo magnético. Firmamento e domo são coisas totalmente diferentes, tá, galera? Não é a mesma coisa. O firmamento é o nosso campo magnético, o céu. O domo de gelo, ele se formou, certo? Ele se formou com o tempo. E o domo de gelo, sim, ele também está confinado por um campo magnético. O nosso domo de gelo, ele serve como uma lente, certo? O que causa o nosso Sol? Já falei várias vezes. O nosso Sol, ele é gerado pelo plasma. O plasma, ele tem um calor, certo? Muito grande, né? Porque ele é um gás ionizado, está superaquecido. Então esse calor vai gerar uma pressão e esse calor ele vai ser refletido no nosso domo de gelo, que serve como uma lente, e o plasma ele vai criar esse ponto focal na nossa atmosfera, na parte escura. É a mesma coisa que você pegar uma lupa, apontar ela para o Sol. Se o Sol refletir na sua lupa, você vai ver que os raios do Sol vai ultrapassar a lupa. Ou seja, vai criar tipo um mini ponto focal, certo? É mais ou menos isso que acontece com o nosso Sol na prática, né? No modelo de Terra plana, né? Ou seja, o plasma que vai dar origem ao nosso Sol, através da lente convergente. O domo serve como uma lente convergente, certo? Pois bem. Bom, então esse é o nosso modelo, o modelo que nós usamos, né? Modelo de Terra plana, então, com domos dentro de domos, tá? E isso aqui também explica a questão dos céus, né? Da Bíblia. Então, isso aqui é só uma figura, uma representação, mas tem domos dentro de domos, e esses domos que estão acoplados ao nosso domo, eles também
são domos de gelo e também estão confinados com um campo magnético, certo? Tem um campo magnético confinando esses domos. Então o domo hoje ele está pesado. Por que está acontecendo essas chuvas e enchentes com mais frequência? Porque o domo está pesado. Quanto mais pesado o domo fica, porque ele está enfraquecido, porque a gente está num período que a gente está no maior período sem inversão do campo magnético. Ou seja, já era para o campo magnético da Terra ter invertido 2 ou 3 vezes. Ele ainda permaneceu sem inverter, certo? Ou seja, ele está pesado. Então, como ele está pesado, existe água também acima do firmamento. A água H2O, que é produzido pelo próprio plasma, não é um oceano literalmente. Mas essa água começa a entrar um pouco com mais frequência na nossa atmosfera, com o enfraquecimento do domo. Então a chuva ela vai começar a acontecer com muito mais frequência. Por isso que a gente está observando a cada ano mais chuva, e é o que a gente vai observar muito mais também, com mais frequência, quando estiver mais próximo do evento, quando estiver mais perto, a gente vai observar também muito mais chuva, como a gente está vendo hoje, certo? Basicamente é isso. Bom, então é o seguinte: o domo eletromagnético ele confina toda a matéria dentro do domo e nada pode entrar ou escapar enquanto o domo eletromagnético está levantado, certo? Exceto uma coisa: a água. A água pode escapar, certo? Então é por isso que está acontecendo essas chuvas. A água ela começa a entrar, a água também ela fica na atmosfera, porque a nossa atmosfera tem vapor d'água, certo? A maior parte dos gases da atmosfera tem água. Então essa chuva ela vai começar a acontecer com mais frequência em vários lugares na Terra. Hoje está acontecendo na Alemanha, né? Na Europa, na parte norte, onde é verão. Mas acontece também na parte sul, pode acontecer na parte sul e sempre acontece, certo? Então, espero que todos tenham entendido essa questão, certo? Espero que tenha ficado bem claro. Então, este não é o nosso Sol, tá? Esse aqui é um Sol criado no computador, é um Sol criado pela imaginação do homem, pela NASA. Esse não é o nosso Sol, tá, galera? Esse é o Sol da imaginação dos homens, né? É o Sol que, tipo assim, que só existe no computador, certo? Porque a gente sabe que o Sol ele tá bem mais próximo e o Sol ele é apenas um ponto focal. Então esse é o nosso Sol, tá? É uma luz branca visível que é criada pelo ponto focal, certo? De uma lente, certo? Ou seja, é um fenômeno óptico. Esse é o verdadeiro Sol. Esse é o nosso Sol, certo? Pois bem. Então, o nosso Sol, ele não é o Sol do CGI, tá? Esse aqui é o nosso Sol real mesmo, tá? Pois bem. Bom, então, pois bem, entendido tudo isso, né? Depois que a gente entendeu tudo isso que a gente viu, vamos recapitular algumas coisas. Pois bem, então, número 1, o Sol, ele não é uma fornalha nuclear, certo? Então, pode esquecer esse conceito aí que a NASA inventou do Sol. Não é uma fornalha nuclear. 2. O Sol é um ponto focal de luz no meio do céu, certo? 3. O calor de plasma é refletido por uma cúpula, né? Por um domo eletromagnético, né? Que é o nosso domo de gelo. Então, 4. A luz de plasma viaja em círculo e não fica num local só por tempo suficiente, né? Por muito tempo, certo? Pois bem, 5. A luz ela é difusa, então ela é espalhada para dentro da lente, ela se espalha para dentro da lente. 6. O calor é gerado pelo ponto focal de luz, né? Que no caso é o Sol que nós vemos no nosso céu, certo? E 7. A atmosfera e águas líquidas são aquecidas pelo ponto focal de luz no meio do céu, no caso, o nosso Sol. Bom, então acho que é isso, espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Essa é a questão que está por trás, do meu ponto de vista, desses fenômenos climáticos. Então eu vou estar monitorando, certo? E quando eu encontrar mais coisas, eu vou trazer aqui para vocês aqui no canal, certo? Do meu ponto de vista, são consequências da inversão do campo magnético, certo? Mas, como eu disse, né? Quanto for chegando mais perto do evento, a gente
essas coisas vão acontecer com mais frequência, como está acontecendo hoje. Bom, agradeço a todos que me acompanham, muito obrigado a todos pela paciência, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.